Fabiana Del Padre Tomé. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, muito boa tarde. Agradecer ao presidente do Instituto Geral do Calibre, professor Aécio Barreto, e à presidenta deste congresso, professora Maria Leonor, pelo convite realizado para essa oportunidade. Estamos aqui a primeira vez para expor meu posicionamento, fazer algumas considerações aqui e aí submetermos à avaliação do presidente desta mesa, professor Eugênio Vieira. Gostaria de cumprimentar também o professor José Eduardo Soares de Mello, professora Suzy Gomes Hoffman, professor Sacha Calmon, que meus mestres sempre, a professora Suzy inclusive participou da minha banca de mestrado sobre contribuições, então estou aqui também sobre a avaliação dela. E são meus mestres, referências necessárias em todo o trabalho que me proponho a desenvolver. E nessa oportunidade, com essa tamanha responsabilidade, avaliada por esses grandes professores e pelos senhores, uma plateia tão seleta, vindo aqui de todo o Brasil, com advogados, acadêmicos, servidores públicos, gente de toda a área, de todo o Brasil, com todas as formas de pensamento. Vamos tentar aqui discutir um pouco sobre esse tema que me foi atribuído, que são as contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CIDs, né? Carinhosamente ou pejorativamente, não sei ao certo ainda, mas chamamos de CID. E o tema é tão relevante que hoje já foi referido por dois professores. Hoje, que é o primeiro dia do congresso, o professor Eurico de Santi, brilhantemente na sua exposição, se referiu a CIDs no que diz respeito à destinação, à aplicação efetiva. Nessa mesa também o professor Sacha Calmon fez brilhantes considerações sobre o assunto, apesar dos pontos de vista diversos, todos de interesse, todos muito relevantíssimos, e eu vou procurar aqui colocar, humildemente, um ponto de vista a mais sobre o assunto. Fazendo um corte metodológico, não vou tratar da destinação específica relativamente à aplicação prática, efetiva, se o dinheiro vai ou não vai para onde deve ir, para onde é a previsão legal. Vou voltar a minha atenção para os requisitos constitucionais relativos à hipótese de incidência, à regra normativa de destinação, à finalidade que motiva, que justifica a instituição das CIDs, né? E, primeiramente, eu até recordo que em congressos anteriores sempre se discutiu sobre esse tema, sempre se comentou muito sobre a CID e logo que a União descobriu esse filão, né, podemos dizer assim, que de repente, embora a Constituição seja de 88, nós tínhamos aí esparsas contribuições de intervenção no domínio econômico e de repente, de uma hora para outra, que vieram aí leis e mais leis, uma atrás da outra, criando novas CIDs. Né? A gente ficou até meio perdido, né, num primeiro momento, mas o que é isso? Pode? O que justifica? Para que serve? Quanta coisa! E já aí há 3, 4 anos, quando começou essa debandada de legislação, já se comentava aqui nesse congresso, já existia um receio, era essa a manifestação, um receio de como ela seria utilizada, como ela seria aplicada. Porque o artigo 149 está lá desde 88 na Constituição, prevendo aqueles requisitos para a instituição das várias contribuições, entre elas de intervenção no domínio econômico. Mas quais seriam esses requisitos? Como é que nós poderíamos interpretar aquele dispositivo? Já que ele não descreve as materialidades, como acontece com os impostos, será que ele teria dado um cheque em branco para o legislador? Será que, a pretexto de instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, o legislador simplesmente passaria a criar novos impostos? E aí teríamos duplicidade, triplicidade, ou, como referiu o professor Sacha aqui, 500 mil incidências tributárias sobre uma mesma materialidade. Infelizmente, hoje nós vemos que esse receio tinha sentido, tinha uma razão de ser e está sendo concretizado. Então, manifestamos aqui a nossa indignação com relação a isso, tentando estabelecer quais seriam os limites. Existem limites ou será que realmente é um cheque em branco ali? Não há nada explícito no 149 sobre quantas vezes pode incidir sobre uma mesma materialidade. Sobre qual seria essa materialidade? Sobre a necessidade de destinação para uma situação ou outra. Fala ali em 3 situações, 3 finalidades, mas isso seria delimitador da competência ou não?
examinando esse dispositivo constitucional em harmonia com os demais, com a sistemática como um todo, nós verificamos que sim, há limitações. E há muitas limitações. Né? A nossa Constituição, analiticamente, tão minuciosa, tão detalhista, ela não iria simplesmente atribuir uma competência assim, livre e abertamente, para quase que infinita. Ela deve ser considerada no contexto ali constitucional, no contexto das repartições de competência e no contexto até mesmo da finalidade. Está aí por onde eu começo aqui a discorrer sobre os requisitos especificamente. A palavra-chave dessa contribuição é a finalidade. Mas essa finalidade, ao falar aqui finalidade, eu já coloco que eu não estou querendo dizer que essa finalidade pode ser qualquer uma e, portanto, deixar aberto aí para o legislador fazer o que ele bem entender. Não, nós temos aqui finalidades específicas referidas no 149. São finalidades sociais, para as contribuições sociais, né? Intervenção no domínio econômico, para a intervenção no domínio econômico, interesse das categorias profissionais ou econômicas para as cooperativas. Essa finalidade já vai me servir como delimitação. E mais ainda, não basta que eu institua, que o legislador institua a contribuição falando, eu estou instituindo essa contribuição aqui para atingir determinada finalidade que é intervir num determinado setor econômico e pronto, acabou. Não, a Constituição vai além. No 149 faz referência de que essas contribuições elas têm que servir como instrumento de atuação na respectiva área. Ou seja, se eu vou instituir uma contribuição social, eu tenho que, além da finalidade social, efetivamente prever, pelo menos numa norma jurídica, que aquilo ali vai ser aplicado para aquela finalidade social. Sendo interventiva, a aplicação tem que ser para uma intervenção do domínio econômico. Né? Ou seja, a destinação decorre exatamente dessa finalidade, que por sua vez está intrinsecamente relacionado à materialidade e está intrinsecamente relacionado à sujeição passiva. Ou seja, desse dispositivo constitucional, a gente consegue construir, examinando a Constituição como um todo, uma rede analítica, uma rede limitada de atuação do legislador. Apesar de partir da premissa de que a contribuição ela é diferente de um imposto, exatamente porque ela tem essa destinação específica, exatamente porque ela tem essa finalidade, a sua materialidade, nós sabemos, já foi referido aqui por vários professores, é uma materialidade de imposto. Mas não pode ser também qualquer materialidade. Não posso simplesmente eleger, fica eleita a renda como materialidade e eu vou destinar isso aqui para intervir num determinado setor econômico e pronto, acabou. Não, a Constituição ela nos dá a regra. E para isso, a primeira consideração que deve ser feita, já que a finalidade é a intervenção no domínio econômico, o que é essa intervenção no domínio econômico? Quando que ela se opera? Que tipo de intervenção justifica a instituição de uma CID? Porque, na verdade, essas finalidades, elas vão ser, se consideradas de uma forma muito ampla, muito abrangente, tudo que o governo fizer, tudo que o Estado fizer, vai acabar mexendo naquilo ali. Né? Por exemplo, intervenção no domínio econômico. Qualquer aumento, qualquer redução de tributo, acaba mexendo ali na economia, acaba intervindo em algum setor econômico, em algum domínio econômico. A criação aqui do PIS, COFINS e importação, a instituição do regime da não cumulatividade para o PIS e da COFINS, tudo isso que a gente está discutindo aqui, tudo isso está intervindo na situação econômica do país, nas empresas, está se caracterizando uma intervenção no domínio econômico. Mas será que é essa espécie de intervenção no domínio econômico a que se refere o texto constitucional quando me autoriza a instituir uma CID? Ao que parece, não. Por quê? Porque exatamente naquela interpretação sistemática, eu vou recorrer ao capítulo lá da ordem econômica para ver o que o Constituinte entendeu por ordem, por domínio econômico. A ordem econômica são aquelas normas que vão reger esse domínio econômico, que é o conjunto das atividades de produção, de circulação de riquezas. Como é que o Estado ele pode interferir aí nessa situação? Ele pode interferir. Nós vamos lá para o artigo 173 e para o artigo 174 da Constituição Federal e nós vamos ver como é que o Estado está limitado ou livre, né, a competência dele para se virar, para se mexer aí nesse campo da intervenção econômica. No artigo 173, ele prescreve que a
atividade econômica, ela é assegurada ao contribuinte, não, ao particular, ela é da livre iniciativa do particular. Por quê? Porque aqui fala que a atuação do Estado, ela só vai ocorrer nos casos expressamente previstos na Constituição ou por imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ou seja, numa excepcionalidade, o próprio Estado vai atuar de forma participativa, ele próprio vai exercer aquela atividade econômica. E nessa hipótese, ele próprio exercendo a atividade econômica, o que ele cobra é preço, né? Essa vai ser a remuneração, ele vai estar ali como se um particular fosse exercendo aquele tipo de atividade. Então isso já está fora aqui do que a gente vai considerar intervenção do domínio econômico. Resta-nos ainda examinar aqui o artigo 174 da Constituição Federal, que eu faço questão de ler, que fala que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinando para o setor público e indicativo para o setor privado. Ou seja, ou o Estado, ele atua ele próprio naquelas situações excepcionais ali, numa ação participativa, ou então ele vai ficar aqui como meramente agente normativo e regulador. Ele olha ali as atividades econômicas sendo desenvolvidas pelo particular e vai tentar direcioná-las de alguma forma. E como que ele pode direcioná-las? Por fiscalização. Ele vai fiscalizar, ele vai sempre, claro, isso tudo com suporte em normas jurídicas. Sempre haverá antes uma prévia legislação que vai regulamentar essas atuações aqui. E essa norma, essa legislação, que vai embasar essa fiscalização, que vai embasar esse incentivo ou esse planejamento, ela vai traçar ali quais são as metas que se pretende alcançar, né? ou quais são os limites, como deve ser exercida determinada atividade. E como fiscalização, o Estado ele vai ali atuar intervindo de certa forma. Isso também é uma intervenção. Ele vai intervir, porque o agente particular, ao exercer atividade econômica, vai poder exercer dessa forma e não daquela, nesses limites e não daqueles, respeitados certos requisitos e não outros, certos princípios constitucionais. Então, ao Estado compete essa fiscalização. Mas fiscalização não caracteriza intervenção no domínio econômico que motivador da instituição de CID. Por quê? Porque fiscalização é efetivo exercício do poder de polícia, que segundo o artigo 144, inciso 2 do texto constitucional, é motivador, é fato jurídico tributário da instituição de taxa. Então, pela fiscalização que o Estado pode cobrar, é uma taxa pela efetiva fiscalização. Além disso, nós temos aqui ainda o planejamento. O Estado, ele pode planejar como é que ele quer ver o desenvolvimento de determinadas atividades dentro ali da nação. Então, essa aqui eu quero que se siga por esse caminho, aquela por esse outro, e faz as suas opções políticas e metodológicas ali. Esse planejamento, ele é determinante para o setor público, mas para o setor privado, ele é indicativo, né? Ele vai servir como um norte, como uma orientação, né? E então, além de ser um plano meramente normativo e indicativo, e portanto não implica uma efetiva atuação que vai gerar uma despesa para que vai precisar ser custeada por uma CID, esse planejamento aqui não autoriza a instituição de CID. O que autoriza a instituição de CID é esse terceiro item, essa terceira forma de intervenção no domínio econômico, que é o incentivo, que está aqui referido no artigo 174. Então, para incentivar um determinado setor da economia, um determinado setor do direito privado, ali, um setor econômico que considera-se interessante, que quer se ver desenvolvido, aí, para aquilo, ele pode criar uma CID. Uma CID que vai ter uma finalidade, que vai ser o quê? Que vai ser intervir no domínio econômico, incentivando aquele setor. E do mesmo jeito, vai ser destinado para implementar aquele incentivo pretendido. Ou seja, servir como efetivo instrumento de atuação naquela área. Daí porque eu discordo veementemente da posição que considera possível uma instituição de uma CID para fins de indução negativa. Ou seja, para desestimular. Eu instituo uma CID, sei lá, sobre a fabricação de cigarros, porque eu não quero mais quero desestimular a fabricação de cigarros. E eu vou utilizar isso para tratamento das vítimas de câncer no pulmão causado por cigarro.
não se enquadra no conceito constitucional. Se eu quero desestimular, eu tenho meios outros. Eu tenho o IPI, que tem critério da seletividade, eu tenho o ICMS, que tem critério de seletividade. Se é um bem importado, eu tenho o imposto de importação, que eu posso regular as alíquotas em caráter extrafiscal, ou seja, eu tenho outros métodos extrafiscais para desestimular aquela atividade ali. A CID, como intervenção no domínio econômico aqui, o artigo 174 se refere a incentivo. Até mesmo porque, se eu falar que eu posso instituir uma CID para desestimular, fica prejudicado o critério da destinação. Porque eu falar, eu tenho uma finalidade aqui, intervir no domínio econômico, querendo desestimular essa atividade. Mas você vai destinar esse dinheiro para onde? Né? Fica complicada essa destinação, ainda que eu fale que vai para as vítimas do câncer de pulmão, etc. Essa destinação não vai estar intervindo ela própria, não vai no domínio econômico, porque o cigarro vai continuar sendo fabricado, ainda que aquele dinheiro, ou seja, eu aplique para curar as vítimas. E sendo fabricado, ele vai ser utilizado e vamos ter mais câncer e etc. Né? Embora ainda não estou querendo fazer aqui nenhuma propaganda contra fumo, não é isso, é apenas